Olá, doutoras e doutores. Aqui Jus Dicas, hoje retornando com a terceira parte do nosso curso gratuito sobre petição inicial. Sua Excelência, o pedido. Vamos adiante. Pedimos, antes de tudo, que vocês nos deem aquela força, né? Curtam nossas redes sociais, é muito importante para que sigamos produzindo conteúdo gratuito e de qualidade para vocês. Nosso objetivo é, na prática, ajudar advogados e judiciário a produzirem um processo mais rápido. Então, vocês podem, inclusive, postar comentários sobre dúvidas de processos do dia a dia forense. Nossa equipe é muito capacitada para esse tipo de situação. É grátis, pessoal. Só deem a nossa força, compartilhando, curtindo, comentando. É só o que pedimos em troca, tá bom? Ao final do vídeo, como sempre, nós daremos algumas dicas sobre pedido que fazem toda a diferença, pessoal. Não vão encontrar em nenhum livro. Então, fiquem conosco. Bom, o pedido está no artigo 319 do CPC como um dos requisitos da petição inicial. O pedido e suas especificações. O pedido decorre do que vimos no vídeo anterior, da causa de pedir, logicamente. Então, na causa de pedir, você vai narrar um fato, vai descrever qual o efeito jurídico desse fato e a consequência disso é o pedido. Um exemplo: parte causou um dano, réu causou um dano, fato. Quem causa dano tem que indenizar, fundamento jurídico. Quero uma condenação à indenização no montante do dano, pedido. Certo? Então, o pedido decorre da causa de pedir. Necessariamente. Tá bom? O artigo 322 elenca um dos dois principais requisitos das duas características do pedido. O pedido deve ser certo. Então, o que a gente deve compreender como certo? Você tem que dizer o que você está pedindo. Você tem que dizer, pessoal, e não dizer nem para mais e nem para menos, é o que você está pedindo. A gente percebe muitas petições em que os pedidos são confusos, como se a pessoa não soubesse o que está pedindo. Tem que ser simples e direto ao ponto. O que você está pedindo, tá? Mesmo que você não peça, né, o nosso código não contempla o pedido implícito, salvo algumas exceções, como há aqui nesse parágrafo primeiro, olha só. Você não pediu, mas os juros legais e a correção monetária, mais as verbas de sucumbência estão incluídas, tá bom? Quando eu falava ali adiante, aliás, ali atrás, sobre um pedido confuso, a gente percebe às vezes assim, ó, excluir as causas abusivas do contrato. Tá, que cláusulas são essas? Ah, as abusivas. Percebam o quão vago é isso. Juntar todos os documentos pertinentes ao caso do autor. O problema desse tipo de pedido é que, a caso não atendido, você vai ficar com dificuldades de fundamentar uma eventual insurgência, né? Não veio a cláusula que você imaginava e você vai ter que dizer que, poxa, deveria ter vindo, mas você não pediu. Você pediu a todas as cláusulas abusivas, o juiz não reconhece aquela como abusiva e você não falou nela, tá? Você fica até sem os embargos de declaração. Tá? Então, o que certo é o que está se pedindo. Agora, nós vamos para o segundo requisito tão importante quanto a certeza, que é a determinação. Que é, você disse o quê? Agora, quando for possível, você deve dizer o quanto se quer. Certo? Em alguns casos, é possível, formular pedidos genéricos. E aqui estão eles, né?
no parágrafo 1º do artigo 324, ações universais, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou fato, por exemplo, uma indenização por dano material num acidente de trânsito, onde o conserto ainda não acabou, né? Você não sabe quanto foi o dano. Aqui é possível fazer um pedido genérico, certo? Você pode dizer o que você quer, eu quero a indenização pelo dano do acidente X. Só que você não pode dizer ainda o quanto você quer, porque ainda não se tem o quanto. Então, o pedido deve ser determinado quando possível, né? Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de um ato que deva ser praticado pelo réu. Exemplo, o juiz mandou conceder um benefício previdenciário e pagar os atrasados, certo? É necessário que o réu implante o benefício antes, tá? Para saber a renda mensal inicial e tudo mais. Vamos adiante. Agora nós vamos para a questão da acumulação de pedidos. Há muita confusão terminológica nessa questão. Primeiro, não são somente pedidos que são acumulados. Na verdade, são ações. Por quê? O pedido, ele é um elemento da ação, né? A ação é parte, causa de pedir e pedido. Se você muda um desses elementos, você muda a ação. Então, se você tem 2 pedidos, você tem 2 ações que são veiculadas no mesmo processo, poderiam ser indiferentes, mas são veiculadas no mesmo processo por economia processual, tá? Então, nós temos acumulação de pedidos própria, ou seja, você faz mais de um pedido e quer que todos sejam acolhidos. Por isso, ela é própria. Ela pode ser simples quando esses pedidos são independentes um do outro. Por exemplo, dano moral e material, decorrentes do mesmo fato. Você pode pedir tanto o dano moral, somente ele, só o dano material, ou ambos, eles são independentes. O juiz pode acolher um e o outro não, totalmente independentes. Então é uma acumulação própria simples. Acumulação própria sucessiva. Aqui, diferentemente da modalidade simples, há uma ligação lógica entre os pedidos e o posterior só pode ser conhecido com o provimento do anterior. Ou seja, exemplo, uma investigação de paternidade e alimentos. Você não pode apreciar o pedido do dever ou não alimentos se você antes não definiu que o réu é o pai. Você primeiro tem que dar provimento ao pedido de investigação de paternidade para somente depois deliberar sobre o pedido de alimentos, certo? Aqui, então, temos uma acumulação própria sucessiva de pedidos. São 2 pedidos, eu quero que os 2 sejam atendidos, por isso própria, só que ela é sucessiva. Há quem diga que pedido sucessivo. Pedido sucessivo me passa a ideia de que é um pedido só. Então é uma acumulação própria sucessiva de pedidos ou de ações, como preferirem. Agora, nós temos acumulação imprópria. Temos mais de um pedido, porém, nós queremos que apenas um deles seja acolhido. Está no 289 do CPC o regramento dessa situação. Então, pedido eventual, pedido sucessivo, é o que a gente vê também, ou cumulação subsidiária, que é o termo mais técnico, cumulação imprópria subsidiária. O autor estabelece uma ordem que vincula o magistrado. Então, eu quero o pedido A, se não puder ser me dado A, só então eu quero B, se então não tiver direito ao B, então eu quero C, e assim sucessivamente, certo? Mas só posso ir adiante se o primeiro for descartado. Notem que, se o réu vier e reconhecer o segundo pedido, o juiz não está dispensado de enfrentar o primeiro, porque o autor falou, eu quero este em primeiro lugar.
Tá bom? Cumulação alternativa, né? Também a gente vê muito pedido alternativo. Não, cumulação imprópria alternativa de pedidos. Imprópria porque eu quero apenas um deles, tá? Alternativa porque o juiz aqui pode dar ou um pedido ou outro. Não tem ordem. Não há ordem aqui, né? Não confundam com a obrigação alternativa, ou seja, é um pedido só que pode ser atendido de duas formas. Bom, já finalizando. Requisitos para acumulação estão no artigo 327. É uma questão de economia processual. Você pode, então, acumular, fazer uma acumulação própria ou imprópria, como a gente já viu, desde que os pedidos devem ser compatíveis entre si. Isso é uma questão lógica, né? Você não vai pedir uma coisa totalmente sem nexo e em que um pedido vá contra o outro, certo? Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Não descuidem que, às vezes, por exemplo, na Justiça Estadual e Federal, questões de legitimidade e incompetência que impedem essa acumulação. Vou dar um exemplo para vocês. Muitos processos são formulados, a pessoa quer anular um auto de infração que foi lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, e aí a legitimidade é da União, e também quer desconstituir o procedimento de suspensão do direito de dirigir que decorreu desse auto de infração. E aí esse procedimento corre no DETRAN de cada estado, certo? A Polícia Rodoviária Federal comunica o DETRAN e o DETRAN instaura um procedimento. Até, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, vamos fazer um vídeo sobre esse procedimento específico. Então, você tem que pedir que o auto seja anulado contra a União. Você tem que pedir que o processo de suspensão do direito de dirigir seja anulado, que é contra o DETRAN. Nitidamente conexo, né? Nitidamente conexo, decorrem do mesmo fato. Porém, a conexão não passa por cima da competência absoluta. Você tem que necessariamente ajuizar o procedimento contra a União na Justiça Federal e o procedimento contra o DETRAN na Justiça Estadual. Ou optar apenas por ajuizar na Justiça Federal, que é o logicamente antecedente, pedir para que, ao final, se procedente, seja oficiado ao DETRAN, dizendo que aquele auto de infração está suspenso em caso de tutela provisória ou está anulado em caso de provimento de tutela de cognição exauriente, certo? Mas você não pode botar no mesmo processo esses dois pedidos porque o juízo não é competente para conhecer de ambos, certo? Seja adequado para todos os pedidos o mesmo tipo de procedimento. Mas abaixo vai ter que, se a pessoa escolher o procedimento mais amplo, que mais garante a ampla defesa, o contraditório, que é o procedimento comum, pode, né? Você abre mão de um procedimento mais célere para acumular os pedidos. Porém, às vezes é impossível. Vou dar um exemplo para vocês. Execuções do Banco do Brasil, que tem corrido agora contra o Banco do Brasil, União e Bacen, de um contrato havido lá na década de 90, de produtores rurais. Se quiserem vídeos sobre isso, postem aí nos comentários. Pois bem, a execução contra o Banco do Brasil segue o rito do artigo 523, que é uma execução comum, com penhora, com impugnação, com, ao final, depósito, normal. A execução contra a Bacen e União é a execução contra a Fazenda Pública, que tem que seguir o rito do precatório e da requisição de pequeno valor. Aqui não há sequer a opção de escolher procedimento. Isso é vinculado, é constitucional. Então, aqui você não pode veicular no mesmo processo esses pedidos contra Banco do Brasil e União. Tá bom?
Agora, as dicas que prometemos, que fazem toda a diferença na sua petição. Pessoal, deixem o pedido no final da petição. Narrem a causa de pedir, que são os fatos e o fundamento jurídico no corpo da petição. E lá no final, façam os pedidos. Tá bom? Não fiquem colocando pedidos no corpo da petição. Isso gera risco, gera confusão, gera insegurança para quem analisa essa petição. Tá bom? Outra, não fundamente o pedido. O que quer dizer isso? Às vezes as pessoas fazem uma petição aí de 50, 100 páginas, 99%, como a gente já viu, não é necessário, só causa prejuízo para o peticionante. E ainda no pedido diz assim, eu quero a condenação com base no artigo tal, com base, por causa disso. Lá no pedido, o pedido também já tem mais umas 3 páginas. Não faça isso, pessoal. O pedido é objeto imediato e objeto imediato. Eu quero a condenação ao pagamento de X. Eu quero a desconstituição da relação conjugal. Esse é o pedido. Enxuto, simples, direto, certo e determinado. Certo? Lembrem, por fim, as modificações de pedido até a citação não dependem do consentimento do réu. Você pode modificar um pedido, acaso tenha constatado um equívoco. E até o saneamento do processo, se o réu consentir. Tá? Quando é o saneamento do processo, pessoal? Após a fase postulatória. Fase postulatória é inicial, contestação, eventualmente uma réplica, certo? Está tudo falado. Todo mundo já arguiu os fatos que tinham que ser arguídos, constitutivos ou impeditivos, modificativos ou extintivos. Acabou, não tem mais fato novo. Então, o autor se dá conta que quer pedir outra coisa, certo? Se o juiz já fez o despacho saneador, organizou o processo, não dá mais, ele vai ter que entrar com outro processo. Antes desse momento, pode ser depois da citação, mas antes do saneamento, pode ser postulado, se o réu consentir, vai ser admitido. Tá bom? Era isso, pessoal. Esperamos ter ajudado vocês. Fica mais um lembrete aqui de um pedido de ajuda aí nas nossas redes sociais. Temos página no Face, YouTube, um canal onde fica melhor de assistir. Inscrevam-se lá. Tem muito material gratuito. Sugiram, inclusive, novos materiais. Façam críticas. Compartilhem, por favor. Curtam.